Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. E eu já aprendi, não posso pedir para vocês assinarem o canal, mas sim se inscreverem no canal. Se inscrevem no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E vamos embora para o papo de hoje. Hoje o assunto ele está um pouco ameno, porque ele tem um pouco de distanciamento do que está acontecendo com a gente. Eu estou falando sim das eleições americanas, mas não tão distante, e é sobre isso que eu quero falar. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a gente não tem ainda o resultado das eleições americanas. Talvez isso saia nas próximas horas e o vídeo saia, enfim, depois disso. E antes de entrar no assunto, quero falar dessa coisa desse processo eleitoral, né? Eu até brinquei no Twitter essa semana falando, olha, vocês que são muito mais inteligentes do que eu, talvez vocês achem esse processo todo muito fascinante e tal. Eu acho um horror. Eu de verdade acho que o nosso sistema eleitoral dá um banho, e sem falar que essa coisa de contar célula, votar por correio, tudo isso parece... Eu olho isso com espanto. Acho curioso que os Estados Unidos, que tem algumas das maiores empresas de informática do mundo, não tem um sistema mais avançado de votação, inclusive talvez até melhor do que o nosso. Mas enfim, isso é só um comentário antes da gente entrar no assunto. Do que eu quero falar? Os institutos de pesquisa nos Estados Unidos erraram inclusive muito mais do que em 2016. Essa eleição está muito apertada, a votação super apertada, a gente vendo aí em alguns estados que tem menos de 1% de diferença de um candidato para outro. Mas o que ficou muito claro? Que os Estados Unidos são um país dividido, realmente dividido. É uma eleição muito apertada, tanto que a gente está aí sem saber até agora quem vai ganhar. Se acontecesse o que os institutos estavam prevendo, a margem do Joe Biden seria muito maior, e mesmo antes de terminar essa contagem desses votos, talvez a gente já soubesse o resultado. Mas não, parece que a gente vai ficar aí até o último minuto para saber quem será o presidente dos Estados Unidos. Agora, qual que é o pensamento mais simples? De tudo isso que a gente está vendo, né, esse resultado que a gente está vendo, o que é mais simples? A gente pensar que os Estados Unidos estão divididos, exatamente divididos em progressistas de um lado e reacionários do outro, com aquelas pautas que a gente está acostumado a ver. Eu não tenho a menor dúvida que parte desses eleitores tem sim em Donald Trump o próprio reflexo. Eles enxergam Donald Trump, né, o que eles mesmos têm e pensam. E eu até já brinquei que se espremer bem ali é puro suco de machismo, racismo, xenofobia, um desprezo total pela ciência, que mais? Pelas instituições, tanto que a gente está vendo aí essa contestação, não só por parte do Trump, mas por muitos republicanos que foram para as ruas aí ameaçar as pessoas que estão fazendo essa contagem de votos, querendo que eles parem a contagem. Então a gente sabe que isso existe, isso é muito claro. Quando a gente olha para o que aconteceu nas últimas décadas, a gente vê assim, quantas conquistas foram feitas de direitos de minorias, de avanços sociais, de igualdade de gênero, uma outra pauta bastante importante, diminuição da desigualdade. Uma coisa que sempre foi muito preciosa nos Estados Unidos, que é os direitos de liberdades individuais. A gente olha para tudo isso e acha que está acontecendo um retrocesso. É um pouco assustador quando a gente vê pessoas como o Trump, como o Bolsonaro, chegando ao poder e dando voz a uma parte desses eleitores que despreza absolutamente todas essas coisas que eu falei. A gente achava que todas essas conquistas eram inegociáveis, mas para esses eleitores, se depender deles, a gente dá um passo atrás, mas se depender de todos esses eleitores, a gente dá vários passos atrás aí nessa caminhada histórica, nesses avanços aí que a gente teve nas últimas décadas. Agora, é muito mais simples acreditar que todos esses eleitores do Trump são movidos à ignorância e a ódio, é muito mais fácil. Mas eu acho que a gente precisa parar para olhar, porque pensar desse jeito, na minha opinião, é ingenuidade e também bastante arrogância. Pensar dessa forma, colocar todos esses milhões de eleitores que votaram no Trump e colocar nessa caixinha dos reacionários, é ignorar que
parte substancial desses eleitores, na verdade, tem preocupações muito, muito diferentes de nós progressistas. Eu sou uma pessoa progressista. Eu já me coloquei aqui dessa forma várias vezes. Mas uma coisa me chamou muito a atenção ontem, lendo tudo que estava saindo sobre essas eleições, foi o aumento que o Trump teve, apesar de todas as atrocidades que ele fala e que ele faz, ele teve um aumento de votos entre negros e entre mulheres. E foram aumentos bastante substanciais. O que isso mostra, gente? Que os apelos e as conquistas de movimentos identitários, de partidos progressistas, de pessoas progressistas, nem sempre comove parte desse eleitorado que se beneficia dessas conquistas. Sim, eles se beneficiam de todas essas coisas que eu falei, de igualdade de gênero, de desigualdade, enfim, de tudo isso que eu falei anteriormente. E aí você fica se preocupando como é que essas pessoas votam num sujeito como o Trump, né? Você deve pensar como é que essas pessoas, né? Como negros e mulheres votam no Trump, que é um sujeito abertamente misógino, racista, já deu declarações absurdas. Porque talvez as prioridades nas vidas dessas pessoas não sejam as mesmas que a gente fica discutindo dentro das nossas bolhas, nas nossas redes sociais. Talvez essas pessoas tenham como pautas importantes ter emprego, ter comida na mesa, ter o filho na escola, e não estejam muito preocupados com essas discussões que a gente tem aí para ficar decidindo se é para falar todos, todas, todes. Eu tô realmente resumindo numa coisa muito pequena, mas eu vejo que se perde parte do tempo em discussões políticas em coisas pequenas. Esse tipo de coisa não faz a menor diferença para um pai de família que precisa de emprego, que precisa botar comida na mesa e que quer o filho na escola e que quer educação. Ele quer propostas políticas. E talvez o discurso do Trump chegue a essa pessoa muito mais do que toda essa conversa progressista bacana, esse discurso que partidos políticos e políticos têm feito. A gente precisa parar para pensar nisso. E aí, eu chego aqui no Brasil. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que a gente vê essa grande divisão e um sujeito como o Trump tendo votos, né, de comunidades que a gente pensaria que jamais votariam nele, a gente tem que entender que lição é essa. A gente que eu falo é aqui no Brasil. Políticos, partidos políticos, jornalistas, comentaristas, analistas de política, acho que todos nós temos que olhar o que está acontecendo lá e ver o que está falhando nesse discurso dos progressistas, o que está falhando ali. Eu vou pegar um exemplo que eu vi nessa eleição agora para as prefeituras aqui no Brasil, né, principalmente das grandes capitais, o que o Guilherme Boulos está fazendo em São Paulo. Ele foi para Faria Lima, pegou frases, enfim, conceitos que falam sobre ele e que fazem com que parte do eleitorado tenha verdadeiro horror a uma pessoa com ele, e ele foi conversar com as pessoas sobre isso, para desmistificar. Ou seja, ele foi conversar com quem não vota nele. Porque falar com quem já vota em você é muito fácil. O que políticos do centro e da centro-direita têm que fazer é conversar com quem não vota neles. Porque senão a gente nunca vai virar esse jogo. Nunca vai tirar do poder essa extrema-direita que fala exatamente com quem eles têm que falar e vão além. Então, assim, o que a campanha do Boulos está fazendo em São Paulo precisa ser olhada. Ele tem crescido nas pesquisas e é muito possível que ele vá para o segundo turno. E aí, tudo pode acontecer. Para encerrar, que o vídeo já está ficando muito grande. A gente tem essa impressão de que as eleições de sujeitos como Trump e Bolsonaro são retrocessos incontornáveis, que a gente não vai conseguir mais mudar esse jogo, né? Tanto que Bolsonaro, apesar de tudo, continua com uma aprovação bastante alta, e o Trump, apesar de tudo, inclusive esse negacionismo que aconteceu durante a pandemia toda, tá aí com essa quantidade de votos pau a pau com o Biden. Dá uma aflição muito grande que a ascensão desses filhotes de ditador aí tenham chegado ao poder,
e um sentimento natural de que o mundo vai andar para trás. O mundo não vai andar para trás. O mundo anda para frente. O que está acontecendo agora é que talvez esses passos estejam mais lentos e talvez mais curtos. Mas é um caminho sem volta. Todas essas conquistas que foram feitas são um caminho sem volta. E eu até dei um exemplo num texto que eu escrevi sobre isso. No mesmo dia que os Estados Unidos começaram a contar os votos, o Oregon, que é um estado americano, deu vitória ao Joe Biden, e no mesmo dia eles legalizaram o porte de todas as drogas, inclusive de drogas pesadas. Tem muita gente que é contra, que é cocaína, heroína, metanfetamina. Isso é um sinal de que as coisas continuam evoluindo, e quem levanta a bandeira de liberdades individuais está conseguindo progredir. Para encerrar, a gente precisa olhar e aprender alguma lição com o que está acontecendo nessa eleição, independentemente do resultado dela. Partidos políticos, jornalistas, analistas, tem que parar de olhar para o seu umbigo, para suas bolhas, ver o que essas pessoas que estão votando nesses líderes com perfis tão... Todos nós temos que olhar para fora das nossas bolhas, para fora dos nossos... parar de olhar para os nossos umbigos e tentar entender qual é a mensagem efetiva que está chegando a esses eleitores que, mesmo sabendo de tudo, escolhem votar em pessoas que são autoritárias, são antidemocráticas, como Trump e como Bolsonaro. A gente tem que aprender alguma coisa com isso, porque senão, gente, em 2022 a gente tá ferrado. Vamos embora pro nosso café? Hora de café. Pessoal, ontem eu acabei fazendo uma live sobre essa discussão toda que a gente viu aí rolando nas redes sociais sobre estupro, esse termo que acabou sendo usado pelo Intercept de estupro culposo. Foi muito legal fazer essa live, mas assim, foi de improviso, na última hora, não tinha roteiro, e é ruim, porque às vezes, né, sem roteiro, você acaba esquecendo de falar algumas coisas, e ainda mais que não é uma conversa. Eu tô aqui, não tô falando com alguém, mas tô falando com várias pessoas e não tem uma troca exatamente na hora. Mas foi muito bacana, vou falar com o pessoal do canal pra gente fazer mais vezes, mas na próxima vez eu quero me organizar. Mas vambora. Chegaram muitos comentários, mas um em especial tocou meu coração aqui, porque ele é um resumo dessa situação toda, e eu vou ler, depois eu comento. O Dinho Lima, ele diz o seguinte: tive uma discussão horrível após o caso do Robinho ter explodido na mídia. Num WhatsApp cheio de amigos, um dos que eu mais sou próximo insistiu nisso de, abre aspas, quem nunca comeu uma menina bêbada que atire a primeira pedra? Fecha aspas. Para o meu alívio, ele era o único que defendia isso. Mas foi triste ver alguém tão próximo, irmão de 2 mulheres, filho de ginecologista, pai de 2 meninas e 2 meninos, conservando ainda essa opinião. Não podemos agir como animais em busca da caça. Nossas amigas, companheiras, amantes e mesmo as estranhas que só querem um momento de diversão deveriam ser amparadas por nós, os homens. Eu tô quase chorando, gente. E não tem isso de ela permitiu, como se tivéssemos que arrancar o sexo quase à força. Precisamos sempre fazer o exame da consciência, se o consentimento delas é real, ou fruto do álcool, ou de outra droga que tenhamos consumido. Qualquer coisa além disso é estupro, se não judicialmente, ao menos moralmente. Gente, me dá um alívio quando eu leio uma mensagem dessa, dita por um homem, e mostra que tudo que a gente discute, tudo que a gente fala, todas as bandeiras que o movimento feminista levanta, elas são importantes e estão sendo ouvidas. A mensagem, a discussão está chegando, eu já falei sobre isso, da coisa dos homens abraçarem o feminismo, porque é por isso, é isso, o Dinho Lima está abraçando o feminismo, está abraçando uma causa importante que é a igualdade sexual. As mulheres têm que ter os mesmos direitos e têm que ser respeitadas, né? Então, assim, eu fico aliviada quando eu leio uma mensagem dessa. Isso aqui também é importante, a mensagem da Amélia Abdal, porque eu vou te falar, gente, talvez por ser mulher me causa uma revolta, um desconforto ainda maior do que quando eu vejo
homens falando coisas absurdas. Ela fala o seguinte: Marilis, o que mais espanta e me revolta é ter visto mulheres questionando a conduta moral da Mari Ferrer nas redes. É inacreditável como parcela significativa do universo feminino não é solidária com outras mulheres. Ao contrário, saem com o dedo em riste, julgando a outra e sempre pautando em princípios morais. É isso, a gente vê muitas mulheres tendo atitudes nada empáticas, não se colocam no lugar da outra, fazem julgamentos muito mais cruéis do que muitos homens fazem. E eu já disse uma vez, acho que eu já até escrevi isso numa coluna, se todas as mulheres fossem feministas e todas as mulheres não se submetessem mais a atitudes machistas, o machismo acabaria, porque aí o homem não teria a quem oprimir. Mas a gente sabe que isso é uma utopia, isso não vai acontecer, não existe mundo perfeito, mas a gente tem uma mudança muito grande, importante e possível de acontecer. Que a sociedade seja um lugar melhor. Não vai ser um paraíso, isso é uma bobagem, mas ela pode sim ser mais justa. E a Cláudia Cassiano tá falando, eu gosto demais da coluna da Marilis. Obrigada, Cláudia, mas adoraria assistir mais lives com ela. Então é isso, vamos providenciar essas lives pra gente, né, ter essa troca aí ao vivo, que é sempre bacana. Sônia Silva diz: esses comentários raivosos sobre o perfil das feministas me fazem pensar sobre quais os medos terríveis que esses homens sentem. Ainda temos uma cultura fortemente formada pelo pensamento machista, de relacionamento baseado em dominador e dominado. Sem cair no clichê, Freud explica. Isso mesmo. Acho que só Freud explica algumas coisas que a gente vê, né? E o Igor Rabelo de Deus, eu acho que o Igor já andou comentando por aqui. Ele diz: Mari, pô, fica íntimo já, mas eu gosto dessa coisa mais próxima entre a gente. Mari, a cultura machista é tão grande que em 2020 pais levam filhos pré-adolescentes para perder a virgindade com profissionais. Para mim isso também é uma agressão e pouco se fala nisso. Eu concordo totalmente com você. A gente ainda tem essa cultura de que os meninos têm que começar a vida sexual cada vez mais cedo. As meninas não, né? A menina não pode. O que é importante, e nessas horas a gente vê que realmente é importante, é a educação sexual. A educação sexual, inclusive, para esses adolescentes, né, esses jovens adultos, escolherem quando é a melhor hora de iniciar suas vidas sexuais. Que eles estejam não só preparados fisicamente, mas estejam preparados psicologicamente. Eu de verdade, gente, imagino na vida de alguns meninos que muitas vezes não estão interessados nisso. Talvez não seja a hora, mas acabam sendo obrigados pelos seus pais a terem uma relação sexual ou a tentar ter uma relação sexual com uma pessoa que não conhecem. E sim, eu acho também que isso é uma violência e isso precisa mudar. E claro, sempre tem um comentário desagradável. O Carlos Alberto Macagnan, ele repete uma coisa que eu falei na live. Ele diz: eu até caprichei no visual. E aí ele coloca aquela carinha assim de, provavelmente dizendo que eu não tava nada demais. Gente, eu fiz uma brincadeira dizendo, até arrumei aqui o cabelo, porque o cara lá dizendo que feminista é tudo baranga e tal. O cara acha que realmente, gente, eu assim, seco o cabelo, eu gravo sem maquiagem, no máximo passo um rímel aqui. Isso daqui é trabalho. O Carlos Alberto, se você tá esperando um desfile de modas, um cabelo bonito, uma maquiagem incrível, vai lá no Instagram, que tá cheio de digital influencer fazendo exatamente isso. Não é aqui que você vai encontrar. Gente, eu fico por aqui. Eu tenho que dar uma dica pro final de semana pros membros. Então vamos continuar esse café. Eu me despeço aqui de vocês e quem é membro, fica aqui que a gente vai conversar mais um pouquinho, vai tomar mais um cafezinho e eu vou dar uma dica agora pro fim de semana. Um beijo.